Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 2 de fevereiro de 2022, são 22 horas e 17 minutos. Lição número 10 da classe de juvenis. Israel versus Judá, a divisão do reino. Fica aqui comigo até o final e se porventura essa aula edificar a sua vida, você compartilha ela com um amigo seu da Escola Bíblica Dominical ou mesmo com o seu professor e vamos juntar, né? Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. Vamos falar hoje sobre divisão. Divisão nunca é boa, quer dizer, quase nunca. Nós devemos dividir o nosso amor com o próximo, devemos dividir o nosso alimento com o próximo. Devemos dividir a palavra do Senhor com o próximo. Mas se tratando em questões de reino, a divisão ela nunca é favorável para nenhum dos lados, né? E veremos isso hoje. A divisão do reino, o contexto da divisão. Apesar de Salomão ter sido sábio, isso não o impediu de errar e sofrer oposição do povo. Ainda em seu governo, Jeroboão, filho de um dos seus homens de confiança, provocou uma revolta por causa dos elevados impostos. Mesmo pessoas sábias, inteligentes, cometem erros. Vemos, por exemplo, em questões de ciência e tecnologia, as coisas, às vezes, mesmo com engenheiros altamente capacitados, ocorrem erros. E muitos erros desses, inclusive, custam até vidas de pessoas civis. Então veja que o erro, todos nós somos sujeitos a erros. Nós sempre iremos falhar aqui ou ali. Veja que Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, ele também falhou. E veja que aqui é um grande problema que acontece até mesmo nos dias atuais, que é a questão dos elevados impostos. Os impostos, eles deixam as pessoas completamente devastadas. Os grandes impostos, os impostos altíssimos, acabam que é na verdade uma manobra, na verdade, hoje do Estado, né? O Estado cobra um imposto, diz que vai fazer uma melhoria com aquele imposto e nós sabemos que não é isso que acontece. Então veja que os elevados impostos não resolvem o problema de uma nação ou de um Estado. Muito pelo contrário, somente piora esta situação, justamente porque quem é que sofre com os altos impostos? Sim, nós, os mais necessitados, né? Nós, os pobres, né? Os assalariados, somos nós que sofremos com a ideia, né? que somos nós que pagamos os impostos. Né? Roboão e Jeroboão. Mesmo com o pedido dos anciãos para aliviar a cobrança dos pesados impostos sobre os cidadãos, Roboão preferiu seguir o conselho de seus amigos jovens e inexperientes, como ele, e cobrar impostos ainda mais pesados. Assim, houve um terrível descontentamento com o novo rei, a ponto de muitos romperem com ele. O aconselhamento, é claro que é possível em uma questão ou outra, um jovem ter experiência e conhecimento de causa e saber dar um excelente conselho. Mas cá para nós é algo bem raro, é bem difícil. Veja que aqui é um grande problema, que é consultar os jovens inexperientes. Se eles fossem jovens, mas fossem inexperientes, tudo bem, mas não é o caso. E isso acontece muito nos dias atuais. Muitos de nós queremos consultar com os jovens, né? Porque o jovem é eufórico, o jovem é alegre, os jovens têm aquele gás, né? Tem aquela imposição, tem a força do sonho, de sonhar com agora e tal. Então, muitas das vezes somos levados por esta empolgação, por essa alegria, por essa vibração dos jovens. Vamos pedir conselhos a ele, eles vão dar um conselho e muitas das vezes são conselhos, maus conselhos, que acabam fazendo com que percamos muitas coisas, né? Às vezes eles nem fazem por mal, né? O aconselhamento eles nem aconselham por mal, é porque é inexperiente mesmo, eles não conhecem a causa, não sabem, talvez seja o seu caso. Então, se porventura alguém te pedir um conselho,
e você tiver alguma dúvida, vá juntamente com um adulto e peça a orientação a um adulto experiente ou mesmo um jovem experiente no assunto, né? O fato de uma pessoa ser jovem nada impede de dar um bom conselho, desde que seja experiente no assunto. O resultado da divisão. Israel, que era uma nação sólida, grande e forte, após a divisão se transformou em duas nações menores, fracas e rivais entre si. O que faz uma nação tão sólida, tão forte, se enfraquecer? A divisão. Dividem-se. Um puxa para lá e outro puxa para cá. Cada um puxa para si. Se formos trazer para a nossa questão cristã, para a nossa igreja, né, para os tempos para nós, vemos que muitas das vezes o departamento de jovem, por exemplo, não se dá talvez com um adolescente, tem uma briga, os adolescentes com as irmãs, algo que isso não deve acontecer na igreja. Nós não devemos viver nessa divisão. Essa divisão não é coisa de Deus. Deus não está nesse negócio. E Deus nunca vai atuar onde o seu povo está dividido. Então nós temos que estar unidos uns com os outros. Por quê? Porque se nós nos separarmos, se nós nos dividirmos, nós enfraquecemos. Juntos nós somos muito mais fortes. Então que nós venhamos a cada dia mais juntar as brasas, né? Ficar cada dia mais unidos uns com os outros, assim como diz Salmos 133, 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O Reino do Norte, a política. As 10 tribos do Norte tinham como vantagem o fato de serem mais numerosas e de possuírem a parte mais fértil do reino, inclusive as mais importantes fontes de água de todo o país. Porém, a desvantagem de ambos agora era inimizade gerada e assim ficariam por um bom tempo. Inimizade é algo que enfraquece tudo. É claro que nós temos uma inimizade. E qual é essa inimizade que nós temos? E é uma inimizade saudável. Nós temos inimizade com o mundo. Por quê? Porque nós somos amigos do Senhor. A Bíblia diz que aquele que quiser ser amigo de Deus tem que se constituir-se inimigo do mundo. Então sim, nós somos inimigos do mundo, ou seja, nós temos uma divisão com o mundo, nós não temos nada com o mundo, nós estamos separados do mundo. Então sim, essa divisão está ok, essa inimizade está ok. Mas de modo geral, imagina por exemplo que você tem um amigo, ou aquela pessoa muito chegada, né? Aquela amiga, a Bíblia vai dizer em 18, 24 de Provérbios, a amiga mais chegada do que um irmão. Então veja que de repente acontece alguma coisa, uma desavença entre vocês e vocês, por alguma questão, né, vocês brigam lá e cada um vai para um lado, aí você fica aqui pensando nos momentos legais que vocês viveram, ele lá, ou ela lá, né? Mas agora existe uma inimizade entre vocês dois. Agora que duas pessoas que se gostavam, que eram muito amigos, agora são separados. Por quê? Por causa de uma briga, uma coisa muitas das vezes que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma necessidade de acontecer. A inimizade, ela traz perdas muito significativas. Então, inimizade entre irmãos não é de Deus. A inimizade só trará prejuízos aos dois, à igreja e ao reino de Deus. Então, que nós vemos a cada dia mais sermos mais amigos um do outro. A religião. Em vez disso, mandou construir 2 santuários no norte, um na cidade de Dan e outro em Betel, os quais eram completamente idólatras, com bezerros de ouro. Aqui há uma questão muito problemática sobre a questão da idolatria. Veja aqui que agora Jeroboão, como ele tinha medo do povo ir lá para Jerusalém para cultuar, o que eles faziam? Ele fez novos templos, né? Novas questões, novos ídolos, novos isso, novo aquilo, justamente com medo do povo dele ir para outro lugar para cultuar a Deus lá. Isso é complicado. Por quê? Porque a idolatria é algo que Deus não tolera. Deus não tolera a idolatria. A idolatria não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Deus abomina a idolatria.
E foi isso, justamente isso que esse rei agora fez, levou o povo para a idolatria. Mas aqui cabe uma questão muito atual, que é a respeito das igrejas, que agora surgiu, né, a ideia de que a igreja, quem é da igreja A não pode ir para a igreja B. Não, eu não deixo o meu membro ir para outra igreja lá, porque a igreja lá pode ser que ele tenha mais afinidade lá e vai para lá. Não, eu quero ele aqui. Bom, se a pessoa tem mais afinidade na outra igreja, e a outra igreja também é uma igreja do Senhor, não há nenhum problema nisso. O problema é quando é uma igreja que não é necessariamente uma igreja. Nós sabemos pela palavra que não é uma igreja que prega a palavra de Deus genuína. Então, existem alguns dirigentes de igreja, né, alguns pastores, que têm este medo, né, de perder um membro para outra igreja concorrente. Agora, veja onde é que pé nós chegamos, né? Se a outra pessoa se sente mais feliz, mais alegre, sente a presença do Senhor na outra igreja, dá a carta para ele e deixa ele ir. E vamos continuar glorificando a Deus, por quê? Porque nós estamos na mesma religião. Nós estamos na mesma, inclusive até na mesma denominação, dependendo dos casos, né? Às vezes uma denominação diferente, mas que também é tão genuína. Então, não há nenhum problema nisso. Mas, infelizmente, há a divisão, né? Em alguns casos, não digo num modo geral, mas algumas igrejas têm mesmo, de fato, esse tipo de concorrência, né, entre igrejas, né? O que também não é de Deus. Né? Por fim, a situação ficou péssima quando Israel se aliou à Síria para destruir Judá. E Judá, por sua vez, tornou-se vassalo da Síria para resistir aos ataques do norte. O resultado foi que em 722 a.C., a Síria varreu Israel do mapa, fazendo desaparecer a maior parte das 12 tribos. Finalmente, a divisão é o fim. Quando se divide, aqui ainda tem uma outra questão, né? Que agora que além da divisão, além de ter essa divisão entre a mesma nação, agora essa nação dividida, cada um vai se aliar com um que anteriormente era inimigo da nação. Olha que situação, olha que extremo, né? Eles ficaram completamente cegos, tanto na forma espiritual, né? Cegueira, né? Idolatria, né? Outra hora falava de Deus, falava do Senhor, agora está junto a outros deuses, e também cego numa parte militar, né? Numa parte bélica, né? Numa parte estrategicamente humana, né? De não se aliar ao inimigo. Foi justamente isso que ambas os dois lados fizeram, né? Se aliaram com outras nações que anteriormente eram inimigas de Israel. O Reino do Sul, a política. O Reino do Sul também possuía suas vantagens. Judá ficou com a cidade capital, Jerusalém, e também com um grandioso templo projetado por Davi e edificado por Salomão. Além disso, Judá ficou também com a tribo dos sacerdotes levitas, portanto manteve-se nas prescrições dadas por Deus por meio de Moisés. Veja que, apesar de estar errado, pelo menos uma parte, aqui o Reino do Sul, né, que no caso é Judá, teve uma posição mais privilegiada no ponto de vista político, né, que ficou ali na capital, né, teve a Jerusalém, né, como capital. Então, ter uma capital já é um bom ponto de partida, né, vamos assim dizer. Né? E também tem a questão do templo, que agora não precisa, por exemplo, como Judá ficou com a capital e também com o templo projetado por Davi e construído por Salomão, edificado, né, por Salomão, então eles não precisam ir para outro lugar para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque nesse ponto eles ainda continuam firmes como dado por meio da lei de Moisés. Né? Por meio de Moisés eles continuam ali firmes no Senhor. A religião. Os reis que não temiam a Deus possuíam falsos profetas para profetizarem aquilo que queriam. E assim deveriam também os sacerdotes, os levitas e todo o povo, até que Deus levantou a Babilônia para punir Judá. Olha como Deus é um Deus vivo, é um Deus que não é de brincadeira. O nosso Deus ele não brinca, o nosso Deus é um Deus sério. Por que eu falo isso? Porque Deus usou justamente a Babilônia, que era um lugar de idolatria, que é contra Deus, justamente para corrigir o povo. Ou seja, Deus usou
uma nação que era para ser vergonha, né? A nação de Babilônia era para ser uma vergonha. Foi justamente essa Babilônia que corrigiu Judá. E por que as coisas aconteciam? Porque as pessoas, de um modo geral, que não tinham para si profetas que profetizavam aquilo que eles queriam. Eles não estavam verdadeiramente diante do Senhor. E por conta disso o Senhor trouxe correção. E o Senhor sempre trará correção ao seu povo. O Senhor sempre tem uma palavra de correção. Semana eu estava conversando com a minha mãe e falei à minha mãe o quanto eu a amava. E ela disse para mim o seguinte: eu também te amo, meu filho. Eu virei para ela e disse o seguinte: eu sei o quanto a senhora me ama pelas vezes das varas de goiabas que eu recebia nas minhas pernas quando eu era garoto. Aí ela riu. Aí eu completei. O pai só corrige a quem ele ama. Então minha mãe ali no papel de pai, minha mãe me corrigia. Então muitas das vezes nós não queremos a correção de Deus, nós não queremos a correção do Senhor. Nós não queremos nem mesmo a correção dos nossos pais aqui, né? Trazendo aqui para uma questão mais humana. Mas meu pai não me ama porque ele me bate, vamos assim dizer, né? Porque meu pai faz isso, porque minha mãe faz aquilo. É claro que não há, aqui cabe uma questão bem clara, que não é espancamento, é correção. É diferente, espancamento é agressão. Completamente diferente de correção, é completamente diferente. Então veja que os profetas eles falavam aquilo que eles queriam, ou seja, quando nós falamos aquilo que nós queremos, nós sofremos as consequências. Então a nossa palavra precisa estar ligada em Deus, né? Para que nós não venhamos ser assim corrigidos por outra nação, né? O cativeiro, após a destruição do reino do norte pelos assírios, a Babilônia ascendeu como grande potência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou e invadiu Jerusalém, capital de Judá. Destruiu a cidade, o templo, levou os utensílios sagrados e o povo da cidade em cativeiro para a Babilônia em 586 a.C., deixando em Jerusalém apenas os mais pobres em uma situação de miséria e destruição. Olha que veio o cativeiro, por conta de que se afastaram do Senhor. Olha o cativeiro que se levantou. Agora, uma nação que outrora era fortemente, né, tanto na forma militar como na questão até de religião, era forte. Agora ela enfraquecida é levada cativa por uma nação idólatra. Por quê? Porque agora essa nação cresceu. Com o enfraquecimento de Israel, Babilônia cresceu. Então Babilônia tomou Israel e levou cativo, só deixou aquelas pessoas que outrora, lá no início, estavam pagando altos impostos caríssimos, altíssimos, agora na miséria, justamente por conta dos impostos, agora estavam na completa miséria e destruição, estavam completamente destruídos. Para concluir, percebemos que o povo de Deus não se entendeu, dividiu-se e não resistiu aos ataques das nações vizinhas. Jesus rogou ao Pai, clamando pela unidade do seu povo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ressaltando a extrema importância da unidade cristã. Portanto, todos nós não devemos ficar divididos com o departamento A, departamento B, com a igreja A, com a igreja B. Nós somos todos um corpo em Cristo Jesus, todos salvos, pertencemos, lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Portanto, nós não devemos ficar divididos. Esse negócio de divisão, no contexto de um ficar contra o outro, isto não tem nada de Deus. Deus não está nesse negócio e Deus não vai agir no meio do povo que está dividido. Hora da revisão. Número 1. O resultado desta divisão foi trágico para ambas as partes, pois viviam em conflito, o que as tornou presas fáceis para as grandes potências que surgiram em seguida. Número 2. Roboão preferiu seguir o conselho de seus amigos, jovens e inexperientes como ele, ameaçando cobrar impostos ainda mais pesados que o de seu pai. Número 3. Jeroboão mandou construir 2 santuários no norte,
ou melhor, no norte, uma cidade de Dan, ou melhor, um na cidade de Dan e outro na cidade de Betel, completamente idólatras, contrários aos ensinamentos de Moisés e semelhantes aos rebeldes do deserto. Número 4, Babilônia. Número 5, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então que nós venhamos a cada dia mais estar unidos uns com os outros em Cristo Jesus, para que naquele grande dia, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, nós venhamos, todos nós, subirmos as nuvens para encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e assim estar com Ele para todo sempre nas mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!